ou nós teremos agora nossa primeira sessão com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Obrigado. Boa noite, meus irmãos e irmãs. É um privilégio estar aqui com vocês e partilhar a preciosa palavra de Deus. Eu quero ler com vocês o texto de Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. Está escrito o seguinte: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Agora capítulo 3, por favor, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Meus amados, os dias mais sombrios da igreja primitiva estavam acontecendo. Desde que Nero, aos 17 anos de idade, assume o governo de Roma, depois da morte de Cláudio, o imperador. Nero era um homem louco, devasso, sanguinário, mandou matar sua própria mãe. Desde que ele assumiu o governo, no ano 54, com 17 anos de idade, que as nuvens escuras se formavam no horizonte, anunciando a chegada de uma grande tempestade sobre a igreja. 10 anos depois que ele assumira o governo, uma tragédia acontece no império. Precisamente no dia 17 de julho do ano 64, a maior cidade do mundo, a mais rica, a mais poderosa, a mais populosa, a chamada cidade eterna, a cidade de Roma,
com mais de 1 milhão de habitantes, é criminosamente incendiada. O imperador assiste o espetáculo horrendo do alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, enquanto o incêndio devora e devasta aquela grande cidade. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. Quando o incêndio termina, constata-se que dos 14 bairros de Roma, 10 deles haviam sido fortemente atingidos. Os 4 bairros restantes, poupados pelas chamas, eram densamente povoados por judeus e cristãos. Isso dá a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa um verdadeiro massacre. Faltou madeira na época para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Um verdadeiro banho de sangue. 2 anos depois, ano 66, começa a guerra judaica. Isso porque uma sinagoga judaica fora profanada em Cesareia Marítima, e os zelotes que nunca foram favoráveis ao governo de Roma e Israel se rebelam. E aquela foi uma guerra sangrenta e inglória para Israel. Nesse mesmo ano, o general Tito é enviado para Israel para tentar contornar e controlar aquele motim. 2 anos depois, ano 68, Nero é deposto pelo Senado romano e comete suicídio. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está incontrolável. E o general Tito cerca a cidade de Jerusalém, entrincheira a cidade de Jerusalém, invade a cidade de Jerusalém, destrói a cidade de Jerusalém, incendeia o templo de Jerusalém, não ficando pedra sobre pedra, promovendo o que nós chamamos de a maior diáspora de todos os tempos. Desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, Vespasiano inaugura em Roma o chamado Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte, que numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10.000 cristãos são mortos com requintes de crueldade, são enrolados em peles de animais e jogados na arena para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Um verdadeiro massacre. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano. Este é o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Ele foi chamado de segundo Nero, ou Nero redivivo, por causa da maneira truculenta com que ele perseguiu a igreja. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para esta ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos. Vale destacar que a intenção de Domiciano certamente era massacrar a igreja, e era calar a voz do último apóstolo do Senhor Jesus, porque todos os outros já estavam mortos pelo viés do martírio. E então ele encerra João naquela ilha, naquela colônia penal, tentando calar a sua voz e fechando para João todas as portas na terra, tentando até mesmo jogar uma pá de cal no cristianismo tão sofrido. Mas quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, eu te mostrarei não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Até nos períodos mais sombrios da história, o nosso Deus continua no trono e as rédeas da história continuam em suas poderosas mãos. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como voz de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando João se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele.
Ele vê, diz a Escritura, alguém no meio dos candeeiros. E diz o texto que ele vê 7 candeeiros. Ele vê as 7 igrejas. Na verdade, meus amados irmãos, o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas o Cristo que João vê não é aquele Cristo chorando, sangrando do Getsêmani. O Cristo que João vê não é o Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é o Cristo surrado, espancado e humilhado do pretório romano. O Cristo que João vê não é aquele Cristo exangue que caminha sobre os apulpos e vaias de uma multidão ensandecida pelas ruas de Jerusalém, carregando pesado lenho. O Cristo que João vê não é aquele Cristo esticado no leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João vê é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor. Seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés são como bronze polido, as suas mãos sustentam a igreja, a sua voz é voz como de muitas águas, o seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés. E o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eis que eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O Cristo que nós adoramos e servimos não é o Cristo que esteve vivo e está morto, mas é o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Notem comigo no verso 13, que João vê Jesus no meio dos candeeiros. Jesus está no meio da sua igreja. Jesus está aqui nesta noite, nesta conferência. E é porque Ele está aqui que você e eu viemos aqui. É porque Ele está aqui, é que esta reunião se transforma numa reunião tão importante. O Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, o Verbo encarnado está aqui entre nós. Louvado seja o seu nome. Mas notem comigo no capítulo 2, verso 1, que Ele não está apenas presente no meio dos candeeiros, mas Ele anda no meio dos 7 candeeiros. Ele está aqui, e Ele está andando entre nós. Andando entre nós para nos sondar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos fazer promessas. E na medida que Cristo vai caminhando entre as 7 igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas. E o estribilho é este: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 dessas 7 igrejas, a palavra é a mesma. Para a igreja de Éfeso, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia, Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Aquilo que seu pai não sabe, que a sua mãe não sabe, que a sua mulher não sabe, que o seu marido não sabe, que os seus filhos não sabem, que o seu pastor não sabe, que a sua igreja não sabe, o Senhor Jesus sabe. Aquilo que você fechou a porta e apagou a luz para esconder-se de todos, Jesus estava lá. Não há nada que você possa esconder daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Ele tudo sonda, Ele a todos vê. Ele sabe. Ele tem o diagnóstico da igreja em suas mãos. Mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Ele vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Isso é consolador para nós, porque eu preciso lhe dizer que nas horas mais sombrias da sua vida, nos vales mais escuros da sua alma, quando você gemia e sangrava no secreto do seu quarto, com dores atrozes assolando o seu peito, Jesus estava lá e Ele sabe o que você está passando.
Ele conhece a sua dor, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece os seus gemidos, Ele conhece as suas angústias. Mas Jesus me choca com o seu diagnóstico, porque se dirige à mais pobre igreja da Ásia, a igreja de Esmirna, e diz assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Você e eu temos uma noção do que seja uma igreja rica? Qual o conceito que você e eu temos de uma igreja rica? É uma igreja que tem muitos membros, é uma igreja que tem um templo suntuoso, é uma igreja que tem um orçamento robusto, é uma igreja que tem muita gente influente na sociedade. Este é o conceito de uma igreja rica para nós. Porém, a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, pobre financeiramente, pobre economicamente, pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Jesus. Pobre na terra, rica no céu, pobre de recursos financeiros, mas rica de recursos espirituais. É curioso que a igreja mais rica da Ásia, a igreja de Laodiceia, que olhava para si mesma e se satisfazia com os seus predicados, dizendo: eu sou rica, abastada, eu não preciso de coisa nenhuma. E Jesus olha para esta mesma igreja e faz uma outra leitura e diz: não, tu és pobre, miserável, tu estás cega e nua. Mas notem vocês que para a igreja de Pérgamo Jesus vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus disse isso para a igreja de Pérgamo? Todos vocês sabem que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, só perdia para Éfeso, que era a capital. Muito provavelmente Jesus disse isso
que está aí uma teologia falsa, um outro evangelho que é perigoso para a saúde espiritual da igreja. Seja a teologia da prosperidade, seja a teologia da confissão presuntiva, seja o sincretismo religioso, seja os movimentos de batalha espiritual com tantas distorções. O Senhor Jesus está estabelecendo uma igreja que agrade a Ele, é uma igreja fiel à palavra, é uma igreja sadia eticamente, é uma igreja que suporta a pressão do mundo, mas permanece fiel. Entretanto, Jesus diz para esta igreja: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Notem vocês que, às vezes, até na luta para permanecer uma igreja ortodoxa, a igreja pode perder a devoção e a piedade. A ortodoxia é boa, a ortodoxia é inegociável, é insubstituível, mas a ortodoxia não basta apenas ter luz na mente, é preciso ter fogo no coração, como dizia Jonathan Edwards. Não basta ter apenas verdades claras, cristalinas e bíblicas na nossa mente e na nossa confissão. Nós precisamos ter uma vida de piedade compatível a essa doutrina. E amados irmãos, há muitas igrejas hoje que, embora ortodoxas, que embora não suportem heresias, que embora coloquem à prova a doutrina falsa dos falsos apóstolos, elas estão áridas como um deserto e secas como um poste, precisando de um sopro de vida. Mas o Senhor Jesus agora vai fazer elogios à igreja de Tiatira e também censuras, e eu chamo a atenção dos irmãos para um fato. A igreja de Tiatira é o contraponto de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Mas a igreja de Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Jesus elogia aquela igreja porque agora, quando escreve a carta, ela tem mais fé, mais obras e mais amor, porque tinha lá atrás. Mas Jesus diz: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras essa falsa profetisa Jezabel, que está induzindo o meu povo à prostituição. Em outras palavras, nós poderíamos ser a igreja mais amável da cidade, mais acolhedora da cidade, mais dinâmica nos relacionamentos da cidade. E essa igreja não agradar a Jesus se falta a ela a sã doutrina. Em outras palavras, irmãos, nós não podemos separar o que Deus uniu: doutrina e vida, teologia e ética, credo e conduta. As duas coisas caminham juntas. Jesus elogia a igreja de Pérgamo. Tem gente fiel naquela igreja. O líder daquela igreja, Antipas, foi martirizado, e diz os historiadores que ele morreu carbonizado dentro de um boi de bronze incandescido. Mas nessa mesma igreja, onde tem gente fiel a ponto de morrer pela sua fé, tem gente flertando com as doutrinas de Balaão, vivendo uma vida imoral. Pelas minhas andanças pelo Brasil, já pregando em mais de 1.500 igrejas das mais diferentes denominações evangélicas, me fazem com muita frequência uma pergunta: qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Segunda pergunta, sabendo que eu sou um pastor presbiteriano, qual a avaliação que o senhor faz da igreja presbiteriana do Brasil? Às vezes a pergunta é mais específica: qual a avaliação que o senhor faz da igreja que o senhor é pastor? Minha resposta é mais ou menos assim. Eu respondo: vai muito bem, vai mais ou menos, vai muito mal. Sabe por que eu respondo assim? Numa mesma congregação, que escuta o mesmo pastor, que celebra os mesmos cânticos espirituais, os mesmos hinos, que participa da mesma mesa do Senhor, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, tem gente vivendo em pecado. Mas o Senhor Jesus diz: eu conheço, eu conheço, eu conheço. A igreja de Sardes era uma igreja famosa na cidade. Ela tinha o nome de que era uma igreja viva, diríamos hoje uma igreja avivada. Quem passasse da rua ficava impressionado com o fervor daquela igreja, com o entusiasmo que ela cantava, com o brilho que parecia transbordar daquela igreja.
Mas Jesus, que não se deixa enganar, olha para essa mesma igreja e diz: não, você só tem nome de que vive, mas você está morta. Não passa de aparência, não passa de maquiagem, não passa de verniz. Irmãos, Jesus me choca com a sua avaliação, porque a igreja que diz que é pobre, Jesus diz: não, você é rica. A igreja que diz que é rica, Jesus olha: não, você é pobre. A igreja que diz que está viva, Jesus olha: não, você está morta. A igreja que é fraca, Jesus diz: mas eu coloquei diante de você uma porta aberta. Então tem algo importante a destacar aqui. O que é importante não é o que você pensa a seu respeito. O que é importante não é o que as pessoas dizem a seu respeito. O que é importante é o que Jesus diz a seu respeito. Jesus não tem uma opinião sobre a igreja, Jesus tem um diagnóstico. Eu conheço. Mas agora eu quero remeter vocês ao texto de Apocalipse 3, 14 a 22. Porque das 7 igrejas, apenas uma não recebe nenhum elogio, apenas censura. É a igreja de Laodiceia. O que é curioso é que esta igreja era a igreja que tinha a melhor autoavaliação de todas elas. Ela se olhava no espelho e dava nota máxima para ela mesma. Ela batia palmas para ela mesma. Ela até mesmo se reunia como um grande coral e cantava o hino: quão grande és tu, diante do espelho. Essa igreja olha para si mesma e diz: eu estou rica, estou abastada, não preciso de nada, estou muito bem na fita. Só que Jesus olha para esta mesma igreja e faz um outro diagnóstico. E diz: você está me causando náuseas. E eu queria aqui, amados, olhar esta igreja em 3 perspectivas. Porque dos versos 15 a 17, Jesus vai fazer um diagnóstico. Nos versos 18 a 20, Jesus vai fazer um apelo. Nos versos 21 e 22, com base no verso 14, Jesus vai fazer uma promessa. Talvez você pergunte: por que Jesus usou as figuras de linguagem que usou para esta igreja? Quente, morno, frio. Por que ele usou a figura das vestes brancas, do ouro puro, do colírio? Será que é por acaso? Claro que não. É que Jesus conhece o texto e o contexto. Jesus conhece a cidade e a história. Jesus conhece a geografia e o comércio. Jesus conhece o estado espiritual da igreja. Vocês sabem que Laodiceia ficava e fica na região do Vale do Rio Lico, uma das regiões mais ricas da época da Ásia Menor, e ainda hoje uma das regiões mais ricas da Turquia Asiática. Ali no Vale do Rio Lico haviam 3 cidades, era uma espécie de região metropolitana: Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Hierápolis era conhecida naquela época como a cidade termal das águas quentes. Ali existe uma montanha calcária de rocha branca, chamada Castelo de Algodão, de onde brota águas quentes, e era a nossa Caldas Novas brasileira. Pessoas vinham e vêm até hoje para tomar banhos terapêuticos naquela cidade. Do outro lado do Rio Lico ficava a cidade de Colossos, e também conhecida pelas suas fontes de águas frias, também terapêuticas. Entretanto, Laodiceia não tinha águas nem quentes nem frias. As águas chegavam na cidade por meio de aquedutos, e chegavam mornas, tépidas, impróprias para beber e impróprias para o uso terapêutico. E Jesus pega este gancho e aplica à vida da igreja e diz: você, quem dera você fosse quente como as águas de Hierápolis, quem dera você fosse fria como as águas de Colossos, mas porque você é morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque Jesus usa, por exemplo, a figura do ouro puro? Porque Laodiceia era a cidade dos endinheirados, dos banqueiros, dos ricaços da época. Para vocês terem uma ideia, no ano 46 depois de Cristo, houve um grande terremoto nessa região, e essas 3 cidades foram praticamente devastadas. Laodiceia não precisou de dinheiro público para se levantar. Os homens endinheirados da cidade reconstruíram a cidade, orgulhosa da sua riqueza. E Jesus: você se vangloria das suas riquezas, pois espiritualmente você está pobre, miserável.
Por que Jesus usou a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Multiplicavam-se as fábricas de roupas, de tecidos. A lã negra daquela região era famosíssima no mundo afora. E Jesus diz: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que aqui ele usa a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Havia um remédio quase milagroso naquela região, o pó frígio. E Jesus diz: vocês se orgulham das suas clínicas de tratamentos de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Diagnóstico. Agora notem, para mim é chocante isso. É que a igreja que mais causa sofrimento em Jesus, náuseas, não tem nenhuma acusação de Jesus a essa igreja de problemas doutrinários. Não tem falsos apóstolos, não tem falsos profetas, não tem falsos mestres, não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina de Nicolaítas, não tem doutrina de Jezabel. Diríamos nós que a igreja de Laodiceia era uma igreja saudável, doutrinária, mas está causando náuseas no Senhor Jesus. Leiam as 7 cartas. E vocês não verão nenhuma denúncia de problemas morais nessa igreja. Tinha problema moral em Pérgamo, tinha problema moral em Tiatira, tinha problema moral em Sardes. Essa igreja não há nenhuma denúncia de Jesus de problemas morais. Diríamos nós que hoje seria uma igreja saudável eticamente. Leia as 7 cartas e vocês não verão nenhuma denúncia de Jesus de problemas financeiros. Tem pobreza em Esmirna, tem fraqueza em Laodiceia. Essa igreja é robusta, essa igreja é rica. Os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá, porque todos eram ricos. Mas Jesus olha para essa igreja e diz: você está pobre. Leia as 7 cartas e vocês verão que essa igreja vivia em paz. Havia problemas de perseguição política em Pérgamo, havia perseguição religiosa em Éfeso. A igreja de Laodiceia vivia em paz, num mundo em turbulência. Me permita dizer isso: se você e eu morássemos naquela região, naquele tempo, sabe onde você e eu gostaríamos de levar nossa família para sermos membros? Para a igreja de Laodiceia. Ela tinha um bom conceito dela mesma, tinha um bom conceito na praça. Não tem heresia, não tem problemas morais, não tem pobreza material. A igreja está em paz. Parece-nos a melhor igreja. É a opinião da própria igreja sobre si mesma. Mas Jesus olha para essa igreja e chega a uma outra conclusão. Mas meus irmãos, convenhamos uma coisa aqui. Então o que tinha nessa igreja que tanto constrangeu Jesus? Só tem uma coisa que causou náuseas em Jesus. E sabe o que é? Não foi heresia, não foi falsa doutrina, não foi uma ética torta, foi falta de fervor espiritual. Apática, insossa, sem entusiasmo, sem vibração, sem brilho nos olhos, sem calor no coração, sem arrependimento genuíno. Amados irmãos, eu tenho percorrido, como disse a vocês, o Brasil, e eu acho curioso, pastor Paulo, como o irmão tem rodado esse Brasil também, e eu tenho pregado em igrejas ultra-ortodoxas e igrejas pentecostais das mais radicais. Eu tenho pregado em algumas igrejas que se uma mosca voar durante o culto, você escuta. E eu tenho pregado em igrejas que o barulho é tanto, você diz: calma gente, calma, por favor, calma. Sabe o que eu tenho descoberto, irmãos? Fervor espiritual não tem muito a ver com estilo de culto. É possível ter muita agitação e muito movimento e não ter fervor. Fervor não é obra da carne. O que falta à igreja evangélica brasileira e mundo afora é fervor espiritual, é choro pelo pecado, é arrependimento verdadeiro, é fome de Deus, é amor à palavra, é compromisso com a oração, é sede de uma vida plena do Espírito Santo de Deus. Falta avivamento espiritual. Precisamos de um sopro de Deus.
Precisamos de uma ação soberana dos céus, que venha trazer quebrantamento, arrependimento, volta para Deus, volta para a palavra, volta para a sã doutrina, volta a buscar avivamento espiritual. Se você olha para a igreja brasileira, irmãos, parece que não tem diferença para o mundo. O índice de divórcio dentro da igreja é o mesmo fora da igreja. A quantidade de rapaz e moça que tem para a cama com namorado e namorada no meio do povo de Deus é a mesma coisa lá fora. Crentes honestos, crentes que dá cheque sem fundo, crente que passa a perna nos outros, crente que não cumpre a palavra, crente que dá mau exemplo no seu trabalho, crentes que se elegem para os mais diversos cargos públicos e chegam lá e provocam escândalo para a igreja de Deus. A igreja precisa de um choque ético nos nossos dias. A igreja precisa voltar à palavra e voltar à piedade. Agora nota, irmãos, que depois desse diagnóstico, Jesus Cristo vai fazer um apelo. E esse apelo é muito interessante porque Jesus começa com um conselho. Versículo 18. Aconselho-te. Ele tem autoridade para dar ordens. Você está dando um conselho. Ele se apresenta como um vendedor ambulante, um mascate. Aconselho-te que tu compres de mim. Ele tem um produto para vender. O produto é essencial e o preço é de graça. Agora notem vocês que aqui está o ponto mais importante desta mensagem, se nós queremos restaurar o fervor. Aconselho-te que tu compres de mim. Que tu compres de mim. Que tu compres de mim, disse Jesus. Meus irmãos, quantas pessoas que no afã de buscar avivamento, de buscar uma vida plena, abundante, maiúscula, correm atrás das últimas novidades do mercado da fé. Quantas pessoas que caíram no labirinto do sincretismo religioso, do sal grosso, da água ungida, da toalha suada, de comprar lotes no céu, as experiências as mais estranhas, as mais estapafúrdias, em nome de Deus, correndo atrás das últimas novidades do mercado da fé. E Jesus está dizendo: você quer fervor? Eu aconselho que você compre de mim, que você compre de mim, que você compre de mim. O único que pode trazer um coração aquecido, que pode reavivar a sua igreja, que pode derramar o seu espírito, que pode levantar o seu povo, é o Senhor Jesus. Ele é o remédio para a igreja, Ele é o salvador da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é a resposta para a igreja, e só nele a igreja pode experimentar um verdadeiro avivamento espiritual. Agora notem, no verso 19, e ele tem uma declaração a fazer e uma ordem a dar. E a declaração é esta: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Irmãos, eu confesso que eu fico até constrangido às vezes em pregar um texto como este, porque enjoo, náusea, para mim é pior do que dor. E por que Jesus está pegando tão pesado com aquela igreja e pegando tão pesado com você e comigo hoje? Porque eu tenho plena consciência que quando a Bíblia é aberta, quando a Bíblia é lida, quando a Bíblia é exposta, é a própria voz de Deus que nós estamos ouvindo. E por que Deus está pegando tão pesado conosco? Ele está dizendo o seguinte: eu repreendo você, porque eu amo você. Eu não abro mão da sua vida. Eu não fui à cruz, verti o meu sangue, eu não morri, ressuscitei, voltei para o céu, derramei o Espírito Santo, estou assentado no trono, intercedendo para você, para gerar um crente apático, um crente frio, um crente morno, um crente insosso, um crente sem alegria, um crente sem entusiasmo, um crente sem poder espiritual. Diante disso, Jesus tem uma ordem para dar: sê, pois, zeloso e arrepende-te, muda a tua vida, muda a tua conduta. E agora Jesus docemente se apresenta de novo. No verso 20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Que Jesus nos convide a cear com ele, é graça. Que ele queira cear conosco, é um mistério para nós. Agora notem, a igreja de Laodiceia vivia para ela, nela e por ela. Tudo acontecia em torno dela.
Meus irmãos, olha esse risco. Jesus está do lado de fora e a igreja está feliz. Às vezes nós preparamos tudo para nós. Cantamos para nós, ofertamos para nós, pregamos para nós, é tudo para nós. Nós somos um fim em nós mesmos. E Jesus do lado de fora. Pois a única maneira de restaurar o fervor espiritual é assentando-nos à mesa com o Senhor Jesus. É ter intimidade com Ele. Porque quando os nossos olhos se abrem, o nosso coração aquece. E quando os nossos olhos se abrem e o nosso coração aquece, os nossos pés se apressam. E quando o nosso coração é aberto, os nossos olhos se abrem e os nossos pés se apressam, a nossa boca se abre para dizer que Ele reina, que Ele está vivo e que Ele é a razão da nossa vida. Pois bem, agora Jesus vai fazer a promessa. E a base para fazer a promessa está no verso 14. Notem comigo. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Se Ele é o Amém, Ele é a última palavra de Deus a nós. Se nós não escutarmos Jesus, não tem mais novas revelações, não. Não tem. A revelação de Deus foi progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos fala pelo Filho. Se você não escutar Jesus, não tem mais esperança. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque o que Ele fala, Ele cumpre, e o que Ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Ele é o princípio da criação, não porque foi criado como pensar a área de Alexandria, mas porque é a fonte da criação. Por meio dele todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Por isso Ele tem competência, Ele tem autoridade para fazer promessas. E qual é a promessa? Confira comigo o verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Sabe o que Jesus está dizendo para esta igreja que gostava tanto de dinheiro, tanto de prosperidade, tanto de riqueza? Eu tenho coisa melhor para você, eu tenho o trono. Eu tenho o trono. Mas quem se assentará publicamente com Ele no trono? Quem assentou-se intimamente com Ele à mesa. E então Ele termina e diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este ano, no mês de outubro, nós celebraremos 505 anos de reforma protestante. No ano que nós fizemos os 500 anos, eu estava lá na Alemanha, percorrendo o roteiro da reforma, e eu confesso a vocês que meu coração ficou muito apertado. Todos vocês sabem que a Europa hoje é considerada um continente pós-cristão. Pós-cristão. Igrejas vazias. As pessoas desapareceram da igreja. Os jovens não comparecem à igreja. As crianças não são vistas na igreja. Você vai à Holanda. Até 1960 os templos eram repletos de pessoas que iam adorar a Deus. Você chega na Holanda, os templos estão vazios. De vez em quando um concerto musical. As pessoas foram embora. Fomos à Escócia, berço do presbiterianismo, terra de John Knox. E nós estamos lá na capital. E fui visitar uma das principais igrejas, do lado do castelo, passou a torre belíssima, empinada aos céus. Quando entrei naquela igreja, não tinha púlpito, não tinha banco. Era um bar, e as pessoas estavam ali bebendo. Você vai para a Inglaterra, dos grandes avivamentos, de John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje, menos de 4% dos ingleses frequentam a igreja. Os templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em bares, em mesquitas muçulmanas. O liberalismo teológico devastou a igreja. E eu posso lhes garantir, qualquer igreja que subscreve o liberalismo teológico, assina no mesmo dia o seu atestado de óbito.
Você nunca viu uma igreja liberal crescer. Você nunca viu uma igreja liberal ter avivamento. Você nunca viu uma igreja liberal plantando outras igrejas. Ela está desidratando, ela está minguando, ela está morrendo. Os seminários que formaram teólogos, missionários e pastores, tomados de assalto pelos liberais, estão destilando o veneno do ceticismo, da incredulidade. Mas esse liberalismo está matando igrejas na América do Norte também. As grandes denominações estão perdendo membros e mais membros, ano após ano, ano após ano. Seminários que formaram missionários, hoje estão destilando as heresias do liberalismo teológico. Não creem mais que esse livro é a palavra de Deus, não creem mais que este livro é inspirado, não creem mais que este livro é inerrante, infalível e suficiente. E no momento em que alguém não crê mais que esse livro é a palavra de Deus, no momento em que as pessoas dizem que esse livro tem que ser atualizado ou ressignificado, não tem mais nada para pregar. E a igreja morre. Olha o Brasil. E você vai ver no Brasil denominações inteiras que já se renderam ao liberalismo. Você vai ver seminários aqui no Brasil que não creem mais que este livro é a palavra de Deus. E até seminários ortodoxos que professores se levantam e dizem, não, mas Gênesis 1, 2 e 3 não é literal, isso aí não é histórico, isso aí é uma metáfora, isso aí é um mito, isso aí não é verdade. Adão e Eva não existiram, a criação não existiu. Meus amados irmãos, no dia que as pessoas deixaram de crer que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, então a igreja não tem mais o que pregar. Olha o Brasil e você vai ver mega igrejas, mega templos lotados, mas não tem evangelho, não se prega sobre arrependimento, não se prega sobre a fé salvadora, não se prega sobre justificação pela fé, não se prega sobre santificação, não se prega sobre o céu, nem sobre o inferno. E onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. O que nós precisamos, irmãos, desesperadamente, é de um sopro de Deus, é de uma volta para as Escrituras, é de uma reforma espiritual e de um poderoso reavivamento que sopre, tire as cinzas, reacenda as brasas e traga sobre nós um tempo de refrigério e de avivamento. A pergunta e a afirmação é a mesma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que você e eu possamos responder a esta questão vital nesta noite, no começo desta conferência. Que Deus nos abençoe.